Olá, que bom que você está conosco em mais uma noite da Fonte. Um momento para nós entendermos e estudarmos a palavra do Senhor e sabermos qual é o plano de Deus para a minha vida e o que Deus pode fazer na sua vida. Muito obrigado ao Daniel e à Érica pela mensagem tão inspiradora, queridos. Deus seja louvado por vocês cantarem da maior esperança que existe na palavra de Deus. Inclusive, na Bíblia, nós temos mais de 2.000 referências sobre a volta de Jesus e sobre a promessa de Jesus nos dar uma vida eterna. Como nós temos estudado todas as noites, hoje não vai ser diferente. Nós vamos entender o plano da salvação e como nós podemos restaurar a nossa vida neste plano da salvação. E além de restaurar a nossa vida, como que isso traz para nós a realidade que nós estamos vivendo e o que nós podemos viver. Por isso que nós temos a fonte como a mensagem de hoje, e o tema de hoje traz um título muito intrigante: Deus no banco dos réus. Será que é possível Deus ser colocado no banco dos réus? Deus, o Senhor do universo todo-poderoso? Mas se você nunca ouviu falar disso, eu quero te dizer que realmente Deus foi colocado no banco dos réus. E você vai entender por que e como isso aconteceu, qual que é a grande realidade. E como isso começa? Com o pecado da desobediência de Adão e de Eva, que foram os primeiros seres criados por Deus, iniciou-se uma deterioração que não tem sido apenas física, mas também moral e espiritual. O estilo de vida moderno tem criado uma pressão interna sobre o ser humano, chegando ao ponto de desintegrá-lo internamente. E nós estamos presenciando isso diariamente pelas avenidas desse mundo. O estilo de vida, ele cada dia mais tem sido intensificado através das gerações. E Deus sabia que a raça humana chegaria a um ponto crítico de sua existência, por causa de sua frenética busca pelas coisas materiais e principalmente pelo distanciamento dele. Porque Deus está sempre à procura do homem, mas ao contrário, nós nos escondemos de Deus e inventamos desculpas para não termos uma experiência pessoal com Deus. Pare de correr, principalmente questionando e evitando Deus. Busque-o enquanto você pode achá-lo. E a gente começa a nossa mensagem de hoje dentro desse tema que, aliás, eu quero já convidar você para quarta-feira, 7h30, porque nós vamos continuar esse tema na quarta-feira. Hoje é a primeira parte, quarta-feira é a segunda parte. Vamos avançar lendo João capítulo 8, 44. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Já deixa separado esse texto que nós vamos ler. Lembra que nós falamos aqui na quarta-feira passada? A prisão que o ser humano tem vivido, o ser humano que se considera livre, liberto, tem o direito sobre ele, sobre o seu corpo, as suas regras, as suas escolhas. O ser humano se acha livre, mas o ser humano cada vez está mais aprisionado. O sofrimento, cada vez mais potencializado pelo pecado, que não escolhe idade, não escolhe família, não escolhe posição social, nem conta bancária. Ele está presente na vida de todas as pessoas. Seres humanos têm sido muitas vezes perseguidos das maneiras mais diversas, e muitos de nós perdemos o nosso direito, o nosso espaço, a nossa liberdade. Cada dia mais isso se intensifica. Tragédias que envolvem grandes empresas aéreas, que envolvem grandes empresas poderosas no mundo, nações, governos, demonstram esse desequilíbrio da humanidade. Lá por trás, nesse contexto, lá por trás das cortinas do palco desse universo, existe uma batalha cósmica. Jesus, o nosso grande Salvador, fazendo de tudo para nos resgatar do pecado, e Satanás, o anjo rebelde, intensificando cada vez mais a nossa destruição de maneira sutil e mentirosa. E o pior, nesse contexto de a estratégia mentirosa do inimigo, é que o mundo acha que algumas mentiras são verdades, e vive como se essas mentiras fossem verdades, e
dorme e levanta achando e entendendo que essas mentiras são verdades. E exulta muitas vezes com aquilo que é mentiroso, que não traz nenhum benefício, como se isso fosse a coisa mais importante. Vamos para João então? Olha esse texto, essa declaração de Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E João continua, aliás, Jesus está falando aqui, João escreveu, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lembrando desse texto que nós lemos na quarta-feira, Jesus fala de maneira muito clara, quem é o autor do homicídio, quem é o autor do sofrimento da humanidade? Quem trabalhou e tem trabalhado, Satanás e suas hostes para nos destruir. Ele é o autor, não é Deus. Mas por que eu trouxe para vocês esse contexto, Deus no banco dos réus? Porque Deus tem sido colocado como responsável pelo sofrimento. Ah, pastor, mas Deus não é Deus? Não é onipotente, onipresente, como alguns céticos e descrentes debocham e até ironizam? Se Deus é Deus, então por que não resolve as coisas? Mas por trás disso existe uma palavra chamada livre-arbítrio. E é o que Satanás não nos dá, e Deus nos dá. E como isso começou? Deus foi exposto diante do universo, principalmente neste momento, e eu quero convidar você para ver o livro de Gênesis. 2 versos, capítulo 3 de Gênesis. No início da criação, no relato da criação deste mundo, quando Moisés descreve os acontecimentos, os primeiros acontecimentos, qual a sequência de fatos e de descrições relatadas por Moisés ali? Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. E como eu sempre peço, você que nos assiste pela rede social, pelos canais da igreja, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é muito importante para nós, principalmente porque nós temos o privilégio de estar na tua casa, mesmo distantes. Então, muito obrigado por nos receber na tua casa. E não saia daí, continua conosco, participa conosco. Acesse sua Bíblia pelo seu aparelho celular, ou mesmo smartphone, o seu computador. Acesse ou abra a sua Bíblia. Deixa aberto, porque nós vamos ver alguns textos importantes. Vamos lá. O que diz ali em Gênesis? Então a serpente, e depois você vai ver lá na frente quem é a serpente, aqui descrita, mas a serpente é Satanás, disse à mulher, é certo que não morrerás, que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui Satanás conversa com a primeira mulher criada por Deus, Eva. Deus disse que criou o ser humano à sua imagem. No hebraico, a expressão para ser humano é Adam. Adam é usado tanto para a mulher quanto para o homem. A questão é Adam masculino e Adam feminina. Adam masculino, Adão. Quem deu o nome de Eva foi Adão, não foi Deus. Para Deus os dois eram iguais. Ish, do hebraico, Isha, homem e mulher. Mas ali Eva está diante da serpente, diante de Satanás. E o que Satanás, a primeira estratégia de Satanás, o que ele fala para a mulher? Uma verdade ou uma mentira? Deus havia dito que não podia comer de toda a árvore do jardim? Não. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás fez o quê? Não, é certo que, disse a mulher, porque Deus sabe. Não, Deus falou, é só de uma árvore. Ele já começou distorcendo a mensagem de Deus. Veja como esse anjo rebelde trata. E aí ele fala assim, é certo que não morrereis. Satanás estava falando a verdade? Hoje nós somos mortais ou imortais? Mortais ou imortais? Mortais. Ele estava mentindo. E o que ele disse? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava querendo dizer assim, Deus está enganando você, Deus não está falando a verdade, Ele não se interessa por você, Ele está tirando de você um direito que é teu. Entende esse contexto de discurso de Satanás? É o mesmo que ele faz hoje para você e para mim. Por que você está numa igreja? Por que você está aprendendo a Bíblia? Isso é ultrapassado, você está no século 21. Você não precisa de Deus, você é inteligente, você pode viver pelas suas escolhas.
É certo que não morrereis. Você será como Deus. Ele está enganando você. Satanás ali naquele momento, aqui no planeta Terra, ele coloca Deus no banco dos réus. Ele está falando assim: Deus não está falando a verdade para vocês. E será que foi só nesse momento que ele colocou Deus, questionou a palavra de Deus, questionou o posicionamento de Deus? Não. Em que momento isso começou? A palavra de Deus nos mostra. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. E eu quero convidar você agora para atentar, não permita que nada distraia você nesse momento. Porque aqui está toda a história, a minha história, a tua história, a história da humanidade e do plano da redenção. Nós precisamos entender isso, precisamos orar por isso e precisamos cada dia estudar mais isso. Isaías 14, versos 12 a 14. O profeta diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui Satanás está falando de... aqui Isaías está falando de quem? De alguém que era um ser humano ou um ser que vivia no céu? Igreja, humano ou no céu? No céu. Primeira coisa, ele fala, tu que caíste do... Não é de outro lugar, é do céu, então não está falando de nós. Aí o que ele continua dizendo? Ele fala assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Um ser humano consegue fazer isso? Lembram que eu disse ontem do astronauta brasileiro Marcos Pontes, que quando ele teve 10 dias na órbita da Terra, na estação espacial, ele veio com várias sequelas, só de estar ali, alguns quilômetros no espaço? Nós não temos condições de estar na presença de Deus, só um ser diferente. E aí Isaías diz, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele começou com esse sentimento dentro dele. E ele já começou a avaliar isso e desenvolver e alimentar isso. Eu vou acima das estrelas de Deus. E eu vou colocar meu trono. E ele continua, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens. E agora olha o que esse ser criado por Deus, que não é Deus, diz, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante a Deus? Pai. Só Jesus e o Espírito Santo. Nenhum anjo, nenhuma criatura ou habitante de outro planeta criado por Deus é semelhante a Deus, na questão de poder e na divindade. Nós somos criados à imagem de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados com os traços de Deus, com as influências da natureza de Deus em nossa vida, que foi deturpada pelo pecado. Mas ninguém é Deus. E ele faz que proposta para Eva quando ele fala quando ela está diante da árvore? Vocês poderão ser iguais a... Porque ele tinha isso no coração e queria que todos imaginássemos. Queridos, hoje o ser humano tem vivido inconscientemente ou conscientemente com essa atitude arrogante de que eu sou Deus. Sou eu que decido o que eu faço, o que eu quero, sou eu que resolvo meus problemas, sou eu que busco a solução. É exatamente o espírito do anjo rebelde, de Satanás. Agora, vamos para outro profeta que está pertinho de Isaías, Ezequiel capítulo 28. Perceba com detalhes cada aspecto da palavra de Deus, como a palavra vai declarando e explicando para nós por que as coisas são como são hoje e por que nós estamos vivendo num contexto que vivemos e por que nós temos uma luta como temos. Olha o que diz Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Agora você tem mais detalhes que Isaías não tinha falado. O que Ezequiel, um profeta inspirado pelo Espírito Santo, diz? Que esse ser que estava no céu, ele era o quê? Um querubim. Existem no céu, queridos, classificações de anjos. E cada anjo tem poder conforme a sua função. E existe uma hierarquia no céu com relação aos anjos. Satanás era o maior e mais poderoso de todos os anjos. Ele era um querubim. E aí diz aqui que Deus deu para ele um lugar de honra. E era de forma
bela, no brilho das pedras andavas. E aí Ezequiel descreve como era Lúcifer, ou esse anjo quando foi criado. Perfeito eras nos teus caminhos. Deus criou o diabo? E nós temos que entender isso. Deus criou o diabo? O pastor faz pergunta complicada, mas é para você pensar mesmo. Deus não criou o diabo. Deus criou um querubim, um anjo de luz, que era perfeito. Desde quando que ele era perfeito? Diz o texto, desde o dia em que foi criado, até quando? Por que essa iniquidade apareceu no coração de Lúcifer? Deus não é Deus? Deus não criou? Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Deus não sabe das coisas antes de acontecerem? Deus não sabia que Lúcifer pecaria? E por que Deus criou Lúcifer? Se ele sabia. Eu estou perguntando porque isso nós temos que entender, porque algumas vezes nós já fomos questionando, mas Deus, por que ele criou Lúcifer então? Porque Deus criou todos os seres com liberdade de escolha. Se ele criasse só os seres que o obedecem, seria liberdade de escolha? Não. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele cria o ser humano e os anjos, os outros seres criados, e permite que essas criaturas, esses seres, tomem a sua decisão. E Satanás começou no seu coração a desenvolver o pecado. É um mistério, queridos. É um mistério, ninguém sabe, porque ele não teve ninguém para tentá-lo, e ele era perfeito. Aquilo surgiu do coração dele, por quê? Porque ele começou a olhar para si próprio, ver a sua grandeza, ver a homenagem dos outros anjos, era um ser formoso, e começou a deixar de olhar para Deus e olhar para si próprio. E esse é o nosso grande dilema. Porque sabe onde a gente vai parar? Olha o que diz Ezequiel aqui. Na multiplicação do teu comércio, quer dizer, ele ficou alimentando aquilo, vez após vez, olhando para esse aspecto, deixou de olhar para Deus e começou a olhar para si mesmo. Se encheu o teu interior de quê? Primeiro, violência e pecaste. Por que ele pecou? Porque ele tomou o lugar de Deus e se afastou de Deus. E diz ali o texto, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Deus, na sua misericórdia, deu oportunidade para Satanás se arrepender. E diz o comentário bíblico que 3 vezes Deus reuniu os anjos e os seres, exaltou a Jesus Cristo como Deus, como membro da Trindade, e deu oportunidade para Satanás mudar de opinião. Mas diz que a multiplicação do teu comércio, porque ele continuou alimentando aquilo. E aí, diz assim, diz Ezequiel, elevou-se o teu coração, agora por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. E aí Ezequiel diz, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, que foi uma sequência de decisões de Satanás, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Aqui, Ezequiel está fazendo uma profecia. Aí uma vez uma pessoa me falou assim, imagina, você acha que o fogo pode destruir um anjo? E alguém que faz parte de uma seita oculta, satanismo, disse assim, imagina se o fogo pode destruir, basta você ver algumas pessoas que lidam com magias, que eles são capazes de caminhar descalços sobre a brasa, e são seres que são conduzidos pelo diabo. Imagina se um anjo então, que é um ser, vai ser destruído por fogo. Gente, eles estão falando de Deus. Deus que fala, que a sua palavra, o Bará diz, haja luz, e a luz aparece. E aqui, Ezequiel
ele descreve, da onde que vai vir esse fogo? Vai ser um fogo externo? Deus diz que o fogo vai ser de dentro de Satanás. Ele vai vir para consumir Satanás, ele vai ser fulminado, destruído e acabou, nunca mais vai ter pecado. Amém? Aleluia. Mas pastor, por que Deus criou Satanás? Por que deixou Satanás? Por quê? Porque Deus está no banco dos réus. O universo está olhando para Deus e está pensando assim, mas será que Satanás não tem razão? Por quê? Porque nunca havia aparecido pecado. E ele disse que Deus não estava falando a verdade, que Deus estava querendo tirar o direito deles, ele estava fazendo uma revolução sindical dentro do céu. E todo mundo ficou olhando, os anjos ficaram olhando, todo mundo, mas será? E o que Deus fez? Deus podia ter dito assim, seguinte, vocês que estão do lado de Satanás, vem cá, sumam. Vocês que estão do meu lado, é liberdade de escolha? E esses que ficaram do lado de Deus, que pensamento eles teriam com relação às observações de Satanás? Será que ele tinha razão? Deus pode, mas ele não convive com pessoas que não têm plena confiança nele e o amam. Ele não vai forçar ninguém. Então Deus deixa que Satanás continue, mas Deus o expulsa do céu, para que ele não esteja mais lá. Mas será que nós ficamos à mercê disso? Como é que está a nossa situação? Qual que é a nossa condição hoje? Então olha o que diz essa pergunta para nós, o que faz essa pergunta? Quantos anjos formam o exército de Deus? O que vocês acham? Vamos para a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Quantos seres Deus criou para servirem no seu reino, como mensageiros, como representantes de Deus? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quantos, queridos? Milhões de milhões e milhares de milhares. Esses anjos servem a Deus. E esses anjos são designados para nos proteger. Você sabia que quando você nasce, Deus envia um anjo para cuidar de você? E esse anjo vai te acompanhar a vida toda. E vai te guardar até o dia da volta de Jesus, ou ele vai acompanhá-lo até a tua sepultura. E se você estiver preparado, morrer em Cristo Jesus, ele que chamará você no dia da ressurreição. Esse é um anjo que está agora do teu lado aí, e que muitas vezes tem falado a você junto com o Espírito Santo, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo com o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha, ele fala ao teu coração. Um anjo só. Lembram da história que nós vimos aqui? Foi capaz de destruir um exército de assírios, milhares de soldados, só um anjo. Eles são seres poderosos. E olha o que diz Apocalipse capítulo 12. O que aconteceu com Satanás? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel? Jesus. É um título que Jesus usa toda vez que ele está numa batalha. Miguel. Aquele que é como Deus. Esse é o significado do nome Miguel. Nenhum anjo pode ser como Deus. Ou pode? Não. Então não é um anjo, como alguns dizem. Miguel é um anjo, não. Miguel é Jesus. Miguel é Jesus. E se você olhar no contexto da Bíblia, quando Miguel aparece, ele recebe adoração e aceita adoração. Quando o anjo aparece e um ser humano se prostra ou quer dar a intenção de adoração, o anjo fala, não faça assim. Foi isso com Daniel e foi com João. Eu sou um conservo igual você, não faça isso. Só Deus pode ser adorado. Miguel lutou contra quem? Contra o dragão. Quem é o dragão? Olha o que diz a Bíblia. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Quer dizer que Satanás não foi sozinho nessa luta. Ele teve alguém com ele. Alguns anjos seguiram Satanás. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então Deus, depois que deu a oportunidade do arrependimento ou de mudança, ele expulsou Satanás do céu. E olha o que diz Jesus, que é
personagem central do livro de Apocalipse através de João. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos. Quer dizer o que, queridos? Deus se manifestou. E quem saiu vitorioso? Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Satanás é o inimigo vencido. Glória a Deus. E aí, e foi expulso. Agora, lembram da serpente lá do jardim? O grande dragão. Quem é o grande dragão? Porque a Bíblia, ela se explica por si mesma. A antiga serpente. Por que João fala antiga serpente? Porque é o mesmo ser que disse para Eva: Deus não está falando a verdade, Deus está enganando vocês, e falou para os anjos também. É o mesmo ser que se arrasta através dos milênios, questionando a autoridade de Deus e o caráter de Deus. Por isso que Deus foi colocado no banco dos réus. E aí João fala: quem é o grande dragão, a antiga serpente? Que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. João descreve novamente aqui em Apocalipse que Satanás perdeu a luta. Ele foi arremessado. Agora, você fala: sim, mas por que Deus mandou ele aqui para a terra? Deus não mandou ele para a terra. Deus expulsou ele do céu. E ele tentou ter acesso a outros planetas criados por Deus, que conforme Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, diz que existem outros mundos, os quais os filhos de Deus foram criados e não caíram no pecado. Jó diz. Mas só que Satanás não conseguiu acesso a esses outros lugares, mas conseguiu acesso a nosso planeta. Por quê? Porque Eva, criada por Deus, aceitou a mentira de Satanás. E o seu marido Adão, criado por Deus, preferiu ficar com Eva, mesmo sabendo que iria pecar, e desobedeceu a Deus. Deus nos criou com liberdade de escolha. E Jesus então profere uma grande verdade. Ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas, queridos, o que aconteceu nesse momento? Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Mas ainda estava no ar o quê? Será? E Satanás tem uma grande celebração quando ele é retratado como um ser com características deformadas, né? Pernas de bode, chifres. Satanás era o anjo mais bonito que havia no céu. Mas ele se disfarça, ele é mentiroso, homicida. E a grande tristeza é que muitos de nós temos sido conduzidos por Satanás com a mesma ideia. Ah, Deus não me ama. Ah, Deus não me fala a verdade. E a grande estratégia de Satanás é o quê? Vamos para Lucas capítulo 4. Veja aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 4, versos 6 e 7. Como é que Satanás age com as criaturas, com os seres humanos? Que tipo de característica esse ser maligno tem? Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Com quem Satanás está falando? Com Jesus, o Filho de Deus, que ele no céu havia desafiado. Agora ele chega diante de Deus e fala assim: eu sou um anjo, estou por aqui, porque Deus mandou eu checar, porque tem um camarada por aqui, fazendo pregação e dizendo que é Deus, e eu acho que é você, porque foi expulso um anjo do céu, que se rebelou contra Deus, e eu acho que é você. Era ele próprio, mas ele começou a mentir para Jesus. Só que Jesus, ele estava na forma humana, mas ele tinha comunhão com o Pai, ele tinha dependência do Pai, estava fraco devido ao jejum, está no deserto, e Jesus não se submeteu àquilo. E Satanás, na sua arrogância, disse o que para ele? Você veio aqui buscar esse reino que Eva me entregou e que Adão me entregou? Não tem problema, eu vou te dar tudo aqui, toda a glória desses reinos, eu dou para você. Não precisa você ir para a cruz, não precisa você ir para o Calvário, eu dou para você. É isso que ele faz com as pessoas. Ele oferece, para algumas mais, outras menos, mas ele diz assim: você não precisa céu, volta de Jesus, esquece isso. O reino meu aqui, sou eu que decido, isso aqui é meu, é dele? Não, ele usurpou. Mas olha o que ele fala para Jesus: qual que é a condição? Porque, tem outra, ele diz assim: porque ela me foi entregue,
Olha só, o que o inimigo está dizendo para Jesus? Que esse reino é dele por quê? Foi entregue para ele. Por quem que foi entregue? Pelo primeiro casal. Que coisa triste, né, gente? Me parte o coração. Nós não precisaríamos estar vivendo nessa condição que estamos vivendo hoje. Olha quanto que nós somos criados por Deus de maneira maravilhosa. Com esses mais de 6.000 anos, 7.000 anos de pecado, ainda nós trazemos sabedoria e inteligência. Olha a beleza de uma criança. Olha a capacidade que o ser humano tem. É criatura de Deus. Nós fomos fisicamente, emocionalmente debilitados, sim. Mas olha todos esses milênios de pecado que o ser humano é ainda. Mas nós entregamos isso para Satanás, não precisaríamos estar aqui. Como outros que não entregaram e não vivem no pecado. E aí Satanás diz, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Que tipo de proposta Satanás tem feito para você? Talvez não o reino todo deste mundo? Mas talvez tenha sido um emprego melhor, alguns momentos de prazer, um vício. Quem criou o mal, queridos? Ezequiel 18:32, Deus diz, não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Foi Deus que criou o mal? Não. Deus não quer o teu sofrimento e não quer destruir você, como alguns dizem. Mas nós aqui estamos diante de uma realidade nesse conflito cósmico. Queiramos ou não, aceitemos ou não, nós estamos nesse conflito. E a nós cabe tomar uma decisão. De que lado nós vamos ficar? Não tem meio termo. Aceite você ou não, acredite você ou não, queira você ou não, você está nesse conflito cósmico. E a que tipo de situação você está exposto? A que tipo de situação você está exposta? E a gente faz uma outra pergunta. Quem é que nos acusa? E nos persegue? Você tem vivido um sentimento de culpa, de medo, de insatisfação? Você tem vivido momentos de instabilidade? Você acha que não é digno de receber salvação ou tem esperança de uma vida transformada? Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Amém? Aleluia! Deus seja louvado por isso. Mas olha o que diz João aqui. Pois foi expulso quem? Aquele ser, o dragão, a antiga serpente, Satanás, diabo, o acusador de quem? De nossos irmãos, o mesmo que os acusa, com qual frequência? De dia e de noite, diante de nosso Deus. É o mesmo que oferece para você o mundo, o reino e os prazeres e fala depois para você, agora tem um preço para pagar. Pessoas têm destruído a sua vida, pessoas têm vendido a sua vida para alguns prazeres momentâneos, e hoje sofrem as consequências, porque esse mesmo anjo cruel destrói a vida dessas pessoas. Quem nos defende? A palavra de Deus nos diz, eles, pois, o venceram, nesse mesmo capítulo aí. De que maneira? Você precisa ficar com medo? Você tem que saber com quem que você está lidando. Não é poder deste mundo, não. Paulo diz em Efésios, são potestades. Quem nos defende? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Satanás é um inimigo vencido. Amém? Jesus o venceu na cruz. E depois, ao ressuscitar, venceu a morte e disse, está consumado. E sabe o que aconteceu naquele momento, queridos? Até a morte de Cristo na cruz, havia planetas criados por Deus, perfeitos, que não caíram em pecado, e alguns anjos que estão ao lado de Deus no céu,
que na sua bondade, na sua fidelidade e sinceridade, tinham, não duvidando de Deus, mas eles tinham ainda dúvida: será que Satanás não tem ainda esperança? Ou será que ele não tem motivo para estar assim? Mas quando Cristo foi morto na cruz, acabou a dúvida com relação a Satanás. Por isso que Deus teve que permitir todo o sofrimento do pecado, teve que permitir o seu Filho vir aqui, morrer em nosso lugar. Para quê? Porque essa natureza que nós tivemos abalada, afetada, maculada pelo pecado, e que esse primeiro Adão, que foi criado à imagem de Deus, que era podemos dizer assim, um protótipo, para que os seus descendentes continuassem sendo a imagem de Deus. O que esse Adão e Eva fizeram? Eles macularam esse protótipo. Então esse protótipo, que era para refletir a imagem de Deus, gerou seres que não tinham a imagem de Deus mais como antes. Foi maculada. Aí vem o segundo Adão, Jesus Cristo, morre na cruz para nos salvar, e esse segundo Adão, ele agora reflete a imagem de Deus, para que eu e você possamos ter restaurado em nós a imagem de Deus. Aleluia! E só pela vitória de Jesus sobre Satanás, ele perdeu a luta, ele não tem mais o direito. Você pode, em nome de Jesus, ser salvo, mesmo que esse ser rebelde tenha trazido todo esse sofrimento para nós. Não vá para sua casa, não vá para os seus compromissos amanhã, pensando que não tem esperança para você. Jesus defende você. E a partir desse momento, Satanás nunca mais teve acesso ao céu. Pastor, mas você não disse que ele tinha sido expulso do céu? Foi. Mas ainda ele tinha permissão para voltar para o céu. Lembram da história de Jó? Capítulo 1, capítulo 2? Quando os seres criados por Deus vieram prestar homenagem, exaltar a Deus e dar a sua... fazer um relatório para Deus do que estava acontecendo, Satanás apareceu lá. Por que ele apareceu? Porque ainda ele tinha acesso, agora ele não tem mais. Acabou. E o que vai acontecer com ele? Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo meio que desafia: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Você tem dúvida disso? Claro que eu sou finito, claro que eu sou limitado, eu não tenho o poder de um anjo, é contra a potestade, mas eu tenho o sangue do Cordeiro, que pode me ajudar a vencer o meu vício, o meu medo, a minha incredulidade. Não existe poder nos homens, só o poder de Deus pode fazer isso. E qual o fim então de Satanás e seus anjos, queridos? Qual será o fim deles? A palavra de Deus diz em Judas capítulo 1, verso 6: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Você está entendendo aqui que Judas descreve qual tipo de anjo é esse? Não é o anjo que está ao lado de Deus. Qual anjo? Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, quer dizer, foram expulsos. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o que acontecerá nesse juízo? Apocalipse 20, 9 e 10. Marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu, e os consumiu. Você percebe que João está declarando aqui, logo depois da volta de Jesus, logo depois do milênio, Satanás, depois de tudo isso ainda, ele preserva a sua arrogância e o seu orgulho, e ele tentará destruir o povo de Deus e a cidade santa. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai descer fogo do céu, e ali o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Nunca mais, gente, se levantará o pecado. Amém? Até lá nós temos uma luta, mas não desista, falta pouco, falta pouco. Esse mundo que nós temos vivido, essa prisão, esse sofrimento está para acabar. E eu quero ler o último texto dessa noite,
Apocalipse 21, 13 e 4. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E o que vai acontecer nesse momento? O que diz aí? E lhes enxugará quanta lágrima? Toda. Aí não vai ter mais o quê? Mais pranto? Mais morte? Porque tudo já? Quando é que isso acontece? Quando nós estamos novamente na presença do Pai. Lembra lá da história do Éden? Nós somos criados para vivermos na presença do Pai. Houve uma lacuna pelo pecado, mas em Jesus nós podemos reverter essa situação. Amém. Você tem esperança. Por favor, não duvida disso. Satanás tem mentido para você, tem acusado você, tem desacreditado o plano de Deus. Não acredite nisso. Olhe para a vida eterna. Olhe para aquilo que Deus tem para você, porque Ele é a fonte. Que Deus te abençoe e que você entenda que Deus se submeteu a ficar no banco dos réus, para que você e eu possamos estar na cidade santa com Ele. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar agora, para nós sairmos aqui adorando o Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino número 138, Tal Qual Estou. Tal qual estamos, tal qual estou, eu venho a Ti. Vamos cantar. Tal qual estou, eu venho a Ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em Teu amor, ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou, eu venho a Ti, perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou, eu venho a Ti, e Tu minha alma limparás, com Teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a Ti. Querido Pai, muito obrigado por nos receber de braços abertos. Mesmo que a gente traga marcas pelas circunstâncias e pela luta contra o pecado. Alguns estão feridos neste momento, Senhor. Alguns estão muito fracos, perderam a força de tanto lutar. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui para sermos protegidos pelo sangue do Cordeiro e sermos vitoriosos pelo poder de Deus. Abençoa o Teu filho e a Tua filha que estão aqui neste momento, que vêm a Ti tal qual estão e se achegam, porque Tu és o nosso advogado, o nosso amigo e o nosso defensor. Obrigado por venceres na cruz o mal e porque em breve voltarás para nos dar a vida eterna. Nos acompanha, nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.